Olá, gente. Eu e a sereia Amora viemos aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que, na verdade, tem me incomodado muito aqui no coração. E eu quis trazer esse assunto para a roda, né? Para a gente conversar e também ter algumas reflexões sobre isso. Eu fiz uma live que era para ficar salva, algumas pessoas participaram, mas deu algum bug e eu não consegui salvar. Então, estou fazendo esse vídeo, tá? Vou tentar ser breve. Bom, o assunto que eu quero conversar com vocês hoje é sobre conduta consciente nas praias. Tem muito assunto dentro desse assunto, mas hoje eu vou abordar três coisinhas apenas, né? E eu tô há bastante tempo querendo trazer esse tema aqui para as postagens da Sinha Juneca. Para quem não sabe, além de artesã, eu também sou bióloga, atuo com conservação marinha há muitos anos, né? Inclusive no projeto Amar, que vocês já conhecem, quem conhece a Sinha Juneca provavelmente também sabe do projeto. Mas o que eu vou falar aqui hoje, né, é um pouquinho da minha visão, assim, do dia a dia nas praias, né, nos monitoramentos, ou como pessoa, como cidadã, e aqui para o público que está aqui, né, assim, tem muita gente tem criança, né, são famílias com pets também, com crianças pequenas, com bebês, e então é sobre isso, tá? Ultimamente, né, principalmente estamos no verão, amanhã é final de semana, então vem muita gente nas praias. Eu moro aqui em Ilhéus, cidade de praia, né, frequento aqui o litoral sul da Bahia como um todo, e é muito comum a gente ver, né, a Amora sempre me fala também que vê as pessoas nas praias com as suas crianças, seus bichinhos. Algumas situações que têm me chamado a atenção é a forma como essas pessoas estão lidando e ensinando suas crianças e seus pets, né, em relação aos animais que são encontrados nas praias, né, no dia a dia. Por exemplo, os graçás, que é um caranguejozinho branquinho, clarinho, amarelinho também, que é muito comum nas praias do Brasil. Aqui na Bahia, aqui no sul da Bahia, a gente chama de tatuzinho também, outro que é muito comum. E os siris, né? O grauçá, na região sudeste, chama de tatuí. E lá na região sul também chama de tatuíra. Ou tem lugares que chama tatuzinho de praia, eu não sei como que é o nome que você chama aí na sua região. Aqui a gente chama de tatuzinho, né? Ele é um bichinho, um crustáceozinho pequeno. Ele vem na maré e se enterra, se esconde na areia. Ele deixa uma característica, uma marca característica na areia. Depois eu vou deixar nos stories esses bichinhos lá para vocês verem e entenderem do que eu tô falando, para quem não conhece. Mas é muito comum, né? A minha vida toda eu já vi desde pequena e as famílias seguem essas tradições de ficar catando tatuzinho na areia, né? Uma coisa, gente, é você catar, pegar um ali para observar, para mostrar para criança, para explicar sobre aquele bicho e soltar ele no mesmo momento, né? Você criou, querendo ou não, um estresse ali, né? No animalzinho, pegar com cuidado. É uma coisa que eu até, assim, não vou dizer que eu sou contra. Não sou a favor, mas também não recomendo, né? Mas é outra coisa é as pessoas ficam pegando os tatuzinhos, colocando em potes, né? Ou no baldinho que já leva nos brinquedos que já leva para areia. Ou como muitas vezes eu encontro, né? Quase sempre quando a gente vai andar nas praias a gente vê, né? O próprio copo descartável que eles utilizam, colocam a areia, colocam o tatuzinho dentro com um pouco de água da maré e acaba indo embora e larga o bicho lá assim, como se ele fosse sair sozinho para voltar para casa, né? E os bichos acabam morrendo, né? A água do pote esquenta, enfim, eles morrem mesmo. Filhotezinho que o pessoal pega eles muito pequenos, que no verão também estão, né? Então, as fêmeas estão ovadas, os filhotinhos estão se desenvolvendo, então é muito comum a gente ver nesse período os tatuzinhos bebezinhos ainda. Então, o pessoal pega, coloca aí, corta em garrafa PET, coloca dentro da garrafa PET com, com rosqueia e tudo. Então, já várias vezes eu fui na praia e já vi, tive que abrir a garrafa para tentar ver se conseguia salvar alguns ali dentro. Então, tomem cuidado com esse tipo de comportamento, né?
Não ensine para suas crianças esse tipo de atitude, porque isso não é legal, isso não demonstra respeito com a Mãe Terra, isso não demonstra respeito com os outros seres vivos. A gente, quanto ser humano, a gente tem que respeitar, né, todo outro ser humano, mas a gente também precisa entender essa relação que a gente tem com o nosso planeta e com os seres que vivem nele. O planeta Terra, ele é de todos, ele não é só dos seres humanos. Então a gente precisa, quanto cidadão consciente, entender que pequenas atitudes do nosso dia a dia podem estar influenciando, né, comportamentos e perpetuando comportamentos negativos e nocivos a longo prazo. Essa questão mesmo aí dos tatuzinhos, eles estão sumindo né, das praias. Antigamente a gente achava com muita facilidade, hoje em dia já é mais difícil de encontrar. E ainda quando encontram, as pessoas pegam eles e matam por troco de nada, né? Só porque é divertido catar, entende? Então, nesse sentido, assim, que eu quero trazer esse alerta para vocês, para pensarem sobre isso, não praticarem mais isso e pensarem em outras formas de mostrar esse bichinho para suas crianças, né? Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem diversas formas. A gente pode falar que é um crustáceozinho que mora ali na areia, né? Mostrar foto, pode pegar um, por exemplo, e mostrar aí nos zoológicos ou nos museus de fauna marinha, nos aquários que tem esse tipo de tem animais, né? No museu para poder mostrar, no acervo. Enfim, tem várias formas, mas evitem estar fazendo esse tipo de comportamento, perpetuando isso, porque não é bom, né? Eles são bioindicadores, em outro momento eu posso conversar mais sobre isso, mas são animaizinhos muito sensíveis e frágeis, e esse ato de ficar toda hora cavando, pegando, a gente danifica, pode machucar, mesmo que você solte, ele pode já estar machucado, né? Debilitado e vir a morrer. E lembrando que muitas vezes a grande maioria do que o pessoal pega são fêmeas e muitas vezes nesse período de verão elas estão ovadas, que significa que elas estão em processo reprodutivo. Então não aconselho esse tipo de comportamento. Outra coisa que eu quero também trazer esse alerta é em relação aos graçás. Como eu falei, o graçá ele é um caranguejo branquinho, amarelinho, muito comum no Brasil. Aqui na minha região também tem alguns pescadores que chamam de goruçá. Lá no Sudeste chamam de Maria Farinha, caranguejo fantasma, por aí. Mas esse bichinho, ele é um caranguejo que não é comestível, né, para os seres humanos, né? Tem outros animais se alimentam dele, como o carcará, né, que é uma ave de rapina, um gaviãozinho que é muito comum nas beiras de praia. O carcará se alimenta dele, por exemplo, né? Mas assim, quando as pessoas passam de quadriciclo na praia, mata os pobrezinhos tudo do grauçá, né? Os tratores, agora na época que o pessoal que de algumas prefeituras inventam de tirar as baronesas da praia, também acaba matando os grauçás. Mas um comportamento que eu quero trazer é em relação às pessoas que ficam catando os grauçás por nada, incentivando os cachorros, seus pets, levam o pet para praia. Eu não sou contra que leve pets para praia, eu acho que tem que ter praia que não vai pets, realmente, mas eu acho legal que vá. Agora tem que ter um certo controle, não dá para deixar seu pet sozinho, solto na praia, né? E não incentive ele a caçar os graçás. Outro dia a gente estava na praia e tinha uma família, né, com criança, e com cachorro, era até uma raça de Yorkshire, daquelas pequenininhas, que não é um cachorro com comportamento agressivo. E eles estavam acuando, cercando assim o graçá, assim, acuando mesmo, né? Fazendo essas barreiras assim e atiçando o cachorro. Vai, pega, pega, destraçalha ele, vai, vai. Então, assim, gente, isso está estimulando a violência. Tanto você está ensinando esse tipo de comportamento violento para o pet, né, para o cachorro, quanto para a criança. Então, que conceito é esse que você quer, né, estimular nos seus filhos, ou sei lá, nas pessoas que estão passando em volta e vendo esse tipo de atitude, né, de estímulo negativo, de falta de respeito com os outros animais, com os outros seres vivos. Então, é um ser vivo que está ali. E ele tem uma função dele no nosso planeta, ele tem um ciclo que ele precisa cumprir, né? Ele precisa se desenvolver, crescer. Os graças, eles
são seres detritívoros, eles se alimentam ali dos restinhos, que inclusive dos restinhos de lixo que as pessoas deixam lá, de alimentos, de outras coisas, né? Então eles precisam ser respeitados, não são brinquedo. Então é nesse sentido que eu queria trazer, assim, hoje essa conversa com vocês, para trazer essa reflexão que muitas vezes quem está praticando essa atitude, né, muitas vezes não chegou a pensar sobre isso, né? Pode estar, eu cato porque eu acho legal. Na minha infância a gente ia na praia e catava graçal, catava siri, eu catava tatuzinho, então vai acabar reproduzindo um comportamento sem entender o que está atrás disso. Então, estou trazendo essa reflexão aqui para a gente conversar mesmo. Podem me chamar no privado depois para compartilhar o que vocês pensam sobre isso também. E eu tenho muitas situações que eu posso conversar aqui de situações que eu vi, que eu vivi, né, no dia a dia, tanto quanto bióloga, tanto quanto pessoa, em relação a isso. E em relação ao ciris também, né, que nessa época agora é muito comum a gente encontrar o ciris, aquele pintadinho, na beira d'água. Aí a gente tá caminhando ou tá entrando no mar para tomar banho e eles grudam nos pezinhos da gente, às vezes, né? Pode acontecer. Então as pessoas acabam matando ou vão pegar. Outro dia tinha dois meninos já grandinhos, assim, na faixa de 10 a 13 anos, um com 10, outro cerca de 13, e estavam acuando siri, pegando siri e tudo. Daí eu conversei com eles, até era um siri bem bebezinho ainda, bem pequenininho. Aí eu conversei, não bagunça com ele e tal. Conversei assim, com o jeito eles, né? Não, a gente só queria ver como que é e tal. Eu fiquei conversando com eles, expliquei sobre o siri, que é um bichinho que tem 10 patas, né? Que é muita pata, formato do corpo do siri, porque ele mora ali. Então, assim, essas coisas que é legal a gente poder fornecer de informação para a criança, criar nela, né, a admiração pelo bichinho, né, o respeito por aquele animal, entender o ciclo dele na natureza, entender que nós, quanto seres humanos, a gente precisa cuidar para que eles continuem na natureza, né? Então, era esse assim, o recado que eu queria trazer pra gente. Evitar de ficar pegando siri, botando em baldinho de praia, esquecendo o bicho lá, né? Larga lá, peguei, solta logo de imediato, né? Não fica, não bota na mochila para transportar. Outro dia tinha um pai com um filho que queria, ficou acuando os grauçás, arrancando as plumas do grauçá e queria levar para São Paulo o bicho. A gente explicou, né? Falou. Então, assim, tem pessoas que são respeitosas quando a gente vai conversar, tem outras que não. Infelizmente, a gente sabe que lidar com o ser humano não é fácil. E então é um assunto que está me borbulhando aqui por dentro há muito tempo. Eu estava querendo fazer um post decente sobre isso, né? Com aquele estilo carrossel, com as informações todas, mas estou sem tempo e eu acho que é um assunto muito relevante para deixar para depois. Então eu trouxe aqui, né, pedindo para vocês não façam esse tipo de comportamento, nem com seus pets, nem com as pessoas, nem vocês mesmos, não estimulem seus amigos adultos, de qualquer idade, gente. A gente precisa aprender a lidar com o nosso planeta de uma forma melhor em relação à questão do lixo, ao consumo, né, exacerbado, à utilização dos recursos naturais de uma forma geral e respeitando animais que não precisam passar por esse sofrimento nem esse estresse sem necessidade. Eles estão lá na casa deles, que é a praia, que é a areia do mar, ou areia à beira d'água ali. Então, algumas curiosidades assim que vocês podem falar, mostrar o grau-sá, por exemplo, falar, olha, bora contar aqui quantas tocas a gente encontra. Então, chamar a criança para esse assunto, né? Falar alguma curiosidade sobre o bichinho, né? Que é um caranguejo e que os filhotinhos, os menores, vivem mais próximo da água, os maiores mais afastado da água. Então, assim, você pode pedir à criança, bora ver o tamanho, quantas tocas grandes e quantas pequenas a gente encontra, mais acima da maré, mais abaixo da maré, né? Pode ver a diferença de quantos graus vocês encontram, por exemplo, no início do dia e no final do dia, né? Assim, são formas de vocês brincarem com o bichinho sem machucar o bichinho, sem pegar o bichinho, sem danificar as tocas dele, né? Se você vê lixo em volta de uma toca de graçá, recolha,
porque senão ele vai levar para dentro da toca dele, ele vai se alimentar de lixo, e isso não é bom, né? Então, assim, não. Agora, esse período de verão, a gente vê muito resto de marmita, de quentinha, de churrasco, de coisas que o pessoal acaba deixando ali na praia. E também tomem cuidado com isso, porque esse lixo maré vai levar, os animais vão comer, né? Tem muitas praias que tem muitas aves marinhas e elas vão engolir, vão morrer por causa disso. Então, ter nossa consciência tranquila, dormir em paz, sabendo que a gente está cuidando do nosso planeta e também das gerações que vão aí manter, né, a sobrevivência da nossa espécie e das outras espécies. Tá bom? Então era só esse recadinho que eu queria deixar hoje. Tem aí a coleção Mar de Cores, aqui na Sina Juneca, que é destinada para a conservação marinha, aqui no sul da Bahia. No momento, eu só estou trabalhando com peças à pronta entrega, então tem poucas unidades. E eu vou deixar nos stories para vocês conhecerem esses bichinhos que eu falei. Na coleção Mar de Cores, alguns produtos eles vêm com a tag informativa, com curiosidades sobre a espécie e tudo mais. E dentro dessa coleção tem os bichinhos de pano, tem o caranguejo, tem o guaiamu e tem o siri. E aí mostra as características do bichinho. Vocês podem, por exemplo, eu dei esse exemplo, né? Comparar o formato do siri com o formato do grau-sá, né? As cores, por que que um é branquinho? Ele mora onde? Ele fica na areia, né? Aquela areia mais branca da praia. E o siri, ele fica onde? Ele fica na areia já enterrado na beira d'água, na areia ali na beira d'água. Se camufla, o formato, um é achatado, o outro não. Então, essas curiosidades que são legais de vocês trabalharem com as crianças, sem precisar mexer e manipular os animais na praia, tá bom? Então, era esse recadinho que eu queria deixar. E qualquer dúvida ou perguntas, tô aqui no direct, tá? Um beijo pra vocês, bom final de semana. Aproveitem a praia com consciência. E recolham lixo. Não deixem lá na areia. Tchau, beijinho.